Boa noite, família. É um prazer estarmos juntos com vocês aqui hoje. No nosso programa Minha Família é Assim. Você que está aí nos assistindo, hoje nós vamos falar de um tema assim maravilhoso, mas ainda dentro dos nossos temas, né, que nós estamos tratando, né, Luísa, dos transtornos, né, dentro da família, né? Hoje qual vai ser o tema mesmo, mozão? Então, hoje nós vamos falar sobre TOC, transtorno obsessivo compulsivo. O transtorno obsessivo compulsivo é um espectro de transtorno, João Carlos, e a gente vai ver isso. Principalmente tem um que é muito comum, que acontece muito no nosso... Assim, a gente tem costume de conviver com eles. E isso pode trazer algumas complicações para o nosso dia a dia. Mas antes de começar, olha, eu não disse boa noite, família. Boa noite, família. Sejam bem-vindos aqui na nossa casa. Sejam bem-vindos para a nossa conversa, para o nosso bate-papo. Não é isso? Hoje vai ser um prazer partilhar com você conhecimento, mas também vida. Nós vamos partilhar com vocês conhecimento, mas também vida. E dentro da vida, também Deus. Sim. Acho que é importante, né, João Carlos, esse espaço para a gente poder falar isso. Isso mesmo. Olha, mais uma vez, a gente recorreu ao Rafael, doutor Rafael, porque nós estamos nessa sequência. No primeiro programa nós falamos sobre depressão no casamento, na família. Depois, no segundo programa, nós falamos sobre o transtorno da ansiedade e a gente abordou o transtorno da ansiedade generalizada naquela hora. E agora nós estamos falando sobre o transtorno do TOC, isso, o transtorno obsessivo compulsivo. E aí, para a gente saber um pouquinho mais sobre isso, a gente vai ver o vídeo, depois a gente conversa. Vamos fazer assim, não é? Ótimo. Bem legal. Ótimo. Ok, vamos ver. Olá, boa noite. Vamos falar um pouco hoje sobre transtorno obsessivo compulsivo, conhecido pela população como TOC. TOC é uma doença muito prevalente também, né, na população mundial, que consiste principalmente em pensamentos, obsessões e imagens que geram um grande conflito e sofrimento para o paciente, levando ele a desencadear comportamentos repetitivos com o intuito de aliviar os sintomas da doença, né? Esses pacientes, eles têm uma incapacidade laboral muito grande, né? Com um certo comprometimento da sua funcionalidade no dia a dia. Por quê? Para ele diminuir esse sofrimento devido a esses pensamentos, ele gasta frequentemente boa parte do seu dia com rotinas repetitivas, né, para ter esse alívio, como aqueles pacientes que têm muitas vezes pensamentos de que está com a mão suja de bactérias e frequentemente lavam a mão, eles desencadeiam um ritual de lavar a mão 3, 4, 5 vezes, sempre quando às vezes tocam em um objeto ou cumprimentam uma pessoa. Então, assim, é um transtorno que ele é grave, ele é incapacitante e a sua gravidade muitas vezes está relacionado ao paciente, ao seu nível de conhecimento da doença. Conhecimento no sentido que dele saber que esses pensamentos são algo que não é verídico. Aquele paciente que tem TOC sabe que esse pensamento de que a mão está suja de bactérias ou que a porta da casa sempre está aberta, ele tem como controlar melhor esse comportamento repetitivo dele e também diminuir um pouco o seu sofrimento em relação à doença. Para o tratamento, é ideal que tenha um acompanhamento psicológico, principalmente para fazer uma ênfase no conhecimento da doença, como desencadear mecanismo para diminuir esse sofrimento em conjunto com o tratamento farmacológico. Verdade, né? Esses são os sintomas mesmo do transtorno obsessivo compulsivo. Agora, imagina convivendo com uma pessoa dessa forma. O que é, na verdade, esse transtorno? É um espectro, viu, João Carlos? Tem o transtorno obsessivo compulsivo, são vários tipos, que normalmente a gente não desconhece, mas que pode estar acontecendo na família. O transtorno dismórfico corporal é um tipo, o transtorno de acumulação, o outro transtorno é tricolotilomania,
E nós temos o transtorno também de escoriação. Eu vou explicar, tá? O transtorno dismórfico é porque ele traz tudo para o corpo, ele fica voltado para as questões corporais dele, sabe? E isso fica na cabeça dele o tempo inteiro, sobre a questão do corpo dele, como é o corpo, o tempo inteiro. A visão que ele tem do corpo é distorcida. O outro transtorno de acumulação é aquela pessoa que caminha na rua e olha um parafuso e fala assim, eu posso precisar disso. Aí ele leva para casa. Aí depois ele acha um toquinho de alguma coisa lá, um pedacinho de pau, depois eu posso precisar disso. O pensamento dele é esse. Aí ele pega aquele toquinho e leva para casa. Aí ele encontra um papel na rua, um caderno usado, eu posso precisar disso. Aí ele leva para casa. Quando ele vê, a casa dele é um lixo. Está repleto de coisas. Por isso que chama de transtorno de acumulação, que está dentro do toque também. Então ele vai guardando essas coisas dentro de casa e depois não sabe nem o que faz mais com isso. Porque tem pessoas, por exemplo, eu já atendi mulheres que tinham uma questão com caixas de sapato. Ela comprava sapato, ou até outras coisas mesmo. Aí ela levava para casa e pensava assim, eu posso precisar dessa caixa. O que foi acontecendo? A casa dela, durante anos e anos, ficou lotada de caixa de sapato, de caixa de todo jeito, de sacolas para todos os lados, que não tinha mais como levar para lugar nenhum, a não ser retirar aquilo e levar para o lixo. Então, tem alguns casos que são tão graves que tem que ter um caminhão de lixo para ir na casa da pessoa e retirar tamanha quantidade de acumulação. Então, tem os leves e tem aqueles que são bem graves. Né? Tem o outro transtorno que é tricotilomania, perdão. O que é esse transtorno? Vem um pensamento ou até mesmo o desejo de arrancar o pelo do corpo. Então, ele começa a arrancar. Então, esse transtorno, o tricotilomania, é justamente isso. Ele vai arrancando o pelo do corpo, ou do cabelo, ou da sobrancelha, ou de algum lugar, e ele sente prazer também em tirar isso, mas o tempo todo ele é cometido pela vontade, pelo impulso de puxar o cabelo. Tem muitas pessoas que apresentam isso, mais comum do que a gente imagina. É verdade. Tá? Então, tem pessoas que ficam sem sobrancelha, fica sem a parte do cabelo, porque vai arrancando esse cabelo do corpo. O transtorno de escoriação é quando ele vai se beliscando e machucando o próprio corpo. Ele tem esse impulso de ficar o tempo todo machucando-se, sabe? E isso também é um tipo de transtorno também, que está dentro do toque também. Tem outros transtornos também obsessivos que são provocados por substâncias, por medicamento. Tem outros que não são muito especificados. O que a gente percebe no transtorno? Quando o paciente, ele tem noção que não é verídico, é aquilo que o doutor Rafael falou, melhora o prognóstico. O que é prognóstico? Tá? Melhora o tratamento, a visão de que o tratamento vai dar certo. Então, quando ele reconhece que aquele pensamento é falso, é muito melhor ele lidar. A gente percebe que ele consegue sair mais tranquilo até desse transtorno. Ele é muito grave, o transtorno do toque. É verdade. Ele é muito grave. Por que ele é grave? A pessoa é acometida por pensamentos. O que é isso? Obsessão. A obsessão são pensamentos que vêm. Você está sujo, você pode se contaminar. Você está sujo, você pode se contaminar. Isso causa uma reação no corpo dele. Aí vem a compulsão, que é um mecanismo que ele arruma para diminuir essa ansiedade que ele tem. Então, ele vai se lavar. Então, ele entra lá perto na torneira e começa a se lavar. Ele lava uma e vem a ideia, você está sujo, você pode se contaminar. Aí, ele vai lá e lava duas, você está sujo, você pode se contaminar. E ele passa a vida, o dia, em torno dessa compulsão e dessa ideia. Então, o que é o toque? Transtorno obsessivo compulsivo. Tem esse espectro que eu falei, que são vários tipos. E nós temos, então, que a obsessão, quando é o transtorno especificado, né? Quando essa obsessão, que é o pensamento que vem em todo momento, e a compulsão é o quê? É o comportamento, é a forma que ele tem para aliviar. Só que essa compulsão não melhora nada. É em vão, né? É em vão. Porque não vai alterar o pensamento, porque cada vez que ele vai lá e lava, ele confirma que ele pode se contaminar mesmo. E que só melhorou porque ele lavou. E aí essa confirmação é tão forte que ele vai ficando nesse ciclo. Ele acredita, né? Ele acredita nisso.
tem os lavadores, que é esse que eu falei, tem os perfeccionistas, né? Aquele da simetria. São simétricos. Aquele que coloca tudo no devido lugar e não pode tirar nada fora, porque senão alguém pode morrer. Não tire, alguém pode morrer. Não tire, porque alguma coisa vai acontecer de ruim. Vem esse pensamento, então ele vai mantendo tudo muito bem simétrico, muito bem organizado. Mas veja bem, vem o pensamento, mas é um pensamento que a pessoa cria. É um pensamento que... Não é Ela cria. alguém que fala, não, viu? É um pensamento Ele que tem ela consciência de que o pensamento é dele. Está nele, né? Então, e que pode ser qualquer um pensamento. Qualquer um pensamento. Tem os lavadores, tem esse que é bem perfeccionista, tem vários tipos. Tem de cunho sexual, onde a pessoa está ali e se imagina tendo um relacionamento sexual com algum quadro, alguma... Tem outros religiosos, viu? Porque aí vem aquele pensamento de uma pessoa, de Deus ou de Jesus na cabeça dele, e vem uma obsessão. Isso não é loucura. Porque muita gente às vezes confunde com isso, né? Isso não é loucura. Eu estou louco. E o nome desse transtorno é TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Agora vamos passar para conversar o que isso traz para dentro do casamento, dentro de uma família. Você já imagina, né, Luísa? É uma pessoa que já tem esse tipo de comportamento, né? É claro que o casamento ele não vai causar isso na pessoa, ela já veio para o casamento assim, né? Pode potencializar, talvez a angústia ali, talvez um casamento ainda mal construído, talvez um casamento que às vezes a pessoa não consegue entender, pode potencializar isso dentro dele, né? Não quer dizer que o casamento ele vai causar, né? A pessoa era totalmente normal e ela casou e por causa que ela casou, não, a pessoa já era. Ela entrou... Ela já tinha essa tendência. Já tinha essa tendência e no casamento, né, por viver mais em quatro paredes, né, e mais juntos, né, isso fica muito mais nítido, né? Talvez ela até mesma, quando era solteira, talvez ela nem percebia que ela era desse jeito. E o casamento fez ela se aperceber mais, ou então a pessoa se assustou, né, quem está casado se assusta com esse tipo de comportamento. Né? E isso pode virar brigas homéricas, né? João Carlos, você já imaginou uma pessoa perfeccionista de simetria? Não. E você não pode tirar do lugar. Do lugar. E ela colocou todas as latinhas e ela fica ali com medo de contaminação e limpa o dia inteiro a casa. O esposo, o que não vai viver? A esposa, o que não vai viver com essa pessoa? Então, isso é motivo de conflitos dentro da casa. A gente escuta muito isso aí, né? O meu marido me oprime. Vive muita sensação de opressão. Porque ela não pode fazer nada. Né? Ela fica coada dentro da casa, né? Então é muito angustiante, é muito sofrimento também. Quem está quem está vivendo, né? Quem é a pessoa que tem o toque, né? E quem está junto com essa pessoa também sofre, mas sofre muito, né? Pouco, muito. Né? Olha, eu estou atendendo, João Carlos, um casal. E esse casal, ele descobriu, na verdade, ele já trouxe o toque de infância. Sabe? Era um rapaz assim que vivia com vários pensamentos obsessivos, várias obsessões. Você não coma nada durante um ano sobre isso, essa coisa, porque se você comer, sua mãe morre. Então ele ficava anos sem comer determinada coisa. Ovo, não vou comer. Ficava anos sem comer ovo, ficava anos sem tomar café. E ele já era assim, de criança, né? Na infância dele, ele já vivia o toque. Ao longo da vida, ele foi tendo, porque o toque ele costuma ser crônico. A gente melhora com medicação, melhora com tratamento, mas a pessoa ela tem essa tendência. Sim. Como o dele era mais grave, ele caminhou com isso. Em determinado momento, ele teve uma melhora e começou a namorar com essa moça. E o que acontece, então? Ele trouxe para o casamento dele o toque, que ele já tinha. Então, ele ficava horas no banheiro com a compulsão dele, tentando resolver a compulsão dele. Ele pensava, se você sair agora, alguém pode morrer. Vinha o pensamento. E ele ficava no banheiro, faça isso, faça isso, faça aquilo. E ele ficava o tempo todo no banheiro, tentando diminuir a ansiedade dele. Resultado, a esposa lá fora ficava, você não vai sair não?
que está aqui, acontecendo? O que está acontecendo? Você está me atrasando. Eu já não estou aguentando mais conviver com você. Você é muito problemático. O que é isso que você tem? E aí começou a dar problema no casamento. Aí ele começou a tomar medicação, porque ele descobre, e ele esconde da esposa a realidade do toque dele. Não partilha com ela o que ele tinha. E ele começa a tomar medicação. Fala, você só toma medicação, você só fica doente. Você é um homem doente. E ele vai se sentindo cada vez mais diminuído, pequeno, complexo de inferioridade. né? Justamente. A autoestima vai para baixo, né? Não conseguia mais visitar ninguém, porque ele tinha medo de se contaminar. E ele foi ficando recluso, foi ficando em casa. Você não sai de casa, a esposa. Você não sai de casa, você só fica aqui dentro de casa. E a esposa sem entender o que está acontecendo. Agora imagina que confusão. E ele se sentindo incompreendido, mas também não partilhava. Sim. Que angu. Vou falar assim agora. Que angu, agora né? veja a mãe, em Minas né? a gente fala que angu. Veja a mãe, né? Veja então, Luísa, um pai e uma mãe, né? Ou talvez pode ser os dois também, com toque, criando um filho. Nessa condição. Nessa condição. Olha só o que acontece. Eles estavam em vias de separar e procurou o atendimento. Primeira coisa que foi feito é justamente fazer uma avaliação do que estava acontecendo. E aí ela começa a entender, João Carlos, que ele tinha um transtorno. Isso foi fundamental. E ele começa a lutar por causa do amor a ela. Então a gente começa a falar de duas coisas aqui, de novo, que no casamento um transtorno, ele não pode ser vivido sozinho. Não pode. A pessoa tem que reagir, ela tem que se falar, ela tem que se dizer. Ela não pode ter medo, né? Porque isso não é loucura, né? Isso é um problema de estrutura, né? Que ela está vivendo isso daí e ela precisa de partilhar. E a pessoa que está também do lado dela tem que ter maturidade, né? Tem que ter muita maturidade também para poder acolher, saber escutar, procurar a ajuda necessária para poder entender o que é que está acontecendo, quais são os sintomas, né? Por isso que a gente está colocando isso ao ar, né? Quais são os sintomas que pode acometer essa pessoa, pode estar acometendo essa pessoa, para ela diagnosticar, ó, minha esposa é assim, meu esposo é assim, meu filho é assim. Agora, então o que eu devo fazer? Né? Primeira coisa é a questão do preconceito, né? Pedir muito a Deus essa libertação do preconceito, né? E principalmente se enquadrar ela num estigma de loucura, né? Pior ainda, né? Então tem que sair desse lugar, né? É um ser humano, né? É minha esposa, é meu esposo, é meu filho, né? E procurar ajuda, para que possa também saber lidar. Porque ninguém, olha, Luísa, dependendo do grau que estiver, da gravidade que tiver, né, ninguém quer estar desse jeito, né? Mas também, ao mesmo tempo, né, ninguém sabe lidar com isso. João Carlos, imagina o sofrimento daquela pessoa que fica toda hora o pensamento vindo na cabeça dela o tempo inteiro. Então, o cansaço que ela fica para tentar lutar. Quem vive está sabendo o que nós estamos dizendo. Quem não vive precisa entender para conviver. Entender. Essa esposa, desse caso clínico, né, que eu estou trazendo, ela começa a entender e aceitar que ele precisava tomar medicamento, porque o dele era muito grave. Ele precisava tomar medicamento. E outra coisa, a esposa começa a entendê-lo e a auxiliar. Porque no casamento, nós somos amigos. A pessoa que a gente casou é a nossa família. E porque ela tem uma dificuldade, a gente não deve abandonar. Deve fazer disso um momento de crescimento para mim e para o outro. Então, quando eu descubro que eu tenho um transtorno, é momento que eu posso melhorar. Eu luto porque eu amo e eu preciso melhorar. E quando descobre-se, né, no caso, que o outro tem transtorno, eu preciso auxiliar, ajudá-lo. O transtorno não é de um só no casamento. Os dois precisam sair de si, né? Isso que é o mais bonito dentro do casamento. Precisa de sair de si, né? Você sair do seu transtorno, né? E ele sair dele ao encontro do outro também, né? Para poder ajudar. Né? Acho que é isso isso que é família, tá vendo? Olha o quanto a vida nos dá de oportunidades para a gente poder amar. E talvez nesse momento aí,
Eu devo lembrar o tempo inteiro isso. Porque nós esquecemos, gente. Nós esquecemos que um dia eu disse, diante do altar, diante dela e diante dele, né? E diante daquela assembleia que estava ali. É na alegria e na tristeza, é na saúde e é na doença, né? Até que a morte nos separe. Então, eu lembrar disso daí, né? Desse meu compromisso e tentar ajudar. As saídas, João Carlos, para isso, olha, pessoalmente, essa pessoa que vive, ela precisa ser acompanhada. E Sim. existe uma terapia, né, que é a terapia cognitivo comportamental, claro que não desmerecendo as outras abordagens de é a forma mais alguma. adequada, né? Vamos Olha, dizer assim. eu tenho colegas psicólogos que trabalham com outra abordagem e deram conta. Sim. Foi tranquilo para eles trabalharem com isso. Não quero desmerecer. Eu trabalho com a terapia cognitiva, então eu vou falar do que é o trabalho. Na verdade, a gente auxilia, então, essa pessoa a lidar com esses pensamentos. Esses pensamentos, eles podem ser diminuídos através da medicação, que é um tipo de terapia também, né? Que através da medicação o médico vai acompanhar. Terapia medicamentosa, Isso, a farmacoterapia e também a terapia, psicoterapia, né? Cognitiva, comportamental, de outra denominação, abordagem. E o que acontece? Existe uma forma própria de trabalhar isso. Agora, o principal é que a pessoa com toque, ela tem que enfrentar. Ela tem que ser exposta àquilo para que ela mude esse padrão de pensamento. Ah, se eu vou me contaminar, vou morrer, ele vai mexer lá e vai ver que ele não se contaminou e ele não vai morrer. Isso muda o pensamento. E não morreu. Ele entra num processo de dúvida, será que eu vou morrer mesmo? É. Morre não. Aí ele começa a duvidar desse pensamento. Se ele fizer o cálculo, tem vários anos que ele está pensando direito e até hoje não morreu. E ele vai descobrir que esse pensamento é mágico, esse pensamento não vai mandar mais nele, mediante aquele que ele vai sendo exposto. Isso daí. Então, o meu cônjuge tem que me ajudar, tem que me levar a ter coragem de enfrentar aquela dificuldade. E eu que estou sofrendo, tenho que também ter coragem de falar isso. É isso. Para o meu cônjuge me ajudar. Não, não é isso. É isso, ó, eu tenho toque, me ajuda. E o outro tem que ser acolhedor o suficiente. E toque existe, não é uma invenção. E olha, está cheio, a família está cheia disso. Olha, tem um tipo de pensamento obsessivo que tem a ver com relacionamento, eu queria pontualizar, que é a questão do ciúme. Tem um toque patológico que tem a ver, que está até no DSM-5, que é um manual diagnóstico, e que fala que a pessoa ela começa a pensar tanto em traição, que não é só um pensamentozinho, não, se transforma em toque. Ele fica, fulano está me traindo, com quem você estava? Alô, com quem que você estava? Onde você está? Você está falando com quem? E começa a criar ali um monte de obsessões, quer dizer, pensamentos de traição. E aí ele começa a ter compulsão de ficar ligando 24 horas para aquela pessoa, de ficar buscando ela. É um tipo de toque, João Carlos. Sim. É um tipo de transtorno. Precisa de tratar. Precisa de tratamento. Eu imagino também na angústia que é, a tensão que é e o transtorno que fica a família em torno desse transtorno, né? Que é o toque, né? Então, olha, nós temos que estar muito atentos, né, Luísa? Demais. Atentos. Pedir ajuda, acho que a ajuda é necessária. Eu recebi um atendimento lá, João Carlos, em que a pessoa disse para mim assim, eu tô com alguma coisa maligna, eu tô com um pensamento que vem toda hora e eu fico, é um negócio estranho, eu tô com ação diabólica. Eu falei assim, não, querida, não é tudo que é o demônio, não é assim. Nesse caso seu, pelo que eu tô diagnosticando, que a gente tem que avaliar direitinho, né, João Carlos, isso é toque. A pessoa, ai, que alívio, né, que bom. Aí a gente vai começar, olha, vamos propor um tratamento. Tem solução, não fica sofrendo sozinho aí no seu casamento. Isso impacta o casamento, isso traz problema para o casamento, traz problema para o seu filho. Procurar ajuda, né, João? Procurar ajuda. Né? Claro que a ajuda, né, a cura não é imediata, não vai ser, dependendo até do grau que ela tiver. Ela vai demorar anos, aí o cônjuge tem que saber disso daí, entendeu? Para poder saber também caminhar com a pessoa, que eu acho que isso é importante demais, né? Dependendo do grau que é, da gravidade que é, né? Da noite para o dia que isso vai mudar, né? E a pessoa também que está sendo tratada também entender isso, não é da noite para o dia, porque eu fui 1, 2 dias, 1 mês, 2 meses, né? Talvez, dependendo disso, alguns anos, talvez anos, né? E esse suporte familiar que a pessoa tem que ter, né? Eu acredito que cada vez mais, né?
se o casado, né, e a casada estiverem aí dando esse suporte, talvez vai diminuir o tempo de tratamento. E como eles tratarem isso, como vão ser levados, né, vão ser amados, isso pode diminuir o tempo também do tratamento. Olha, nosso tempo acabou, não é? A gente finaliza esse programa, que eu acredito que precisa vir outros até, falando sobre essa questão do transtorno, Sim, porque é real, tem a ver com a nossa vida, então sim, a gente está dentro da família, a gente tem que falar. Muito mais presente Verdade. no nosso dia a dia. João Carlos, você pode finalizar o programa para a gente, pedindo a bênção? Sim, querida, com o maior prazer. Olha, você que está em casa, você que é família, você que talvez está vivendo agora, você descobriu que talvez você esteja com esse transtorno obsessivo compulsivo, ou talvez o seu marido, a sua esposa você verificou, talvez o seu filho que tem esse transtorno obsessivo compulsivo. Não desista, tá? Não se desespere, não tenha medo também, né? Procure ajuda, né? Peça a Deus também para que Deus possa guiar você, guiar a sua vida, guiar a sua família. E que a bênção desse Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia, entre no seu coração, na sua mente, entre na sua casa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vou cantar, bem linda nossa família.